Fala galera do Essência, beleza? Aqui vai começar agora a aula 11. Hoje a gente vai falar de análise combinatória. Um tema muito preocupante para alguns alunos porque eles não sabem o que tem que calcular, eles não sabem se tem que usar arranjo, se tem que usar combinação. Então hoje a gente vai tentar tirar essa dúvida de vocês, ok? Então, a aula de análise combinatória a gente vai estudar 4 tópicos. Princípio aditivo e multiplicativo, que é o começo de contagem, permutação, arranjo e combinação. O que a análise combinatória estuda, galera? A gente vai ver de quantas maneiras diferentes a gente pode fazer alguma situação que o problema está sugerindo para a gente, tudo bem? Para começar, a gente vai ver princípio aditivo e princípio multiplicativo, que é a brincadeirinha do e do ou. A gente vai usar o princípio aditivo quando a gente vê no exercício ou a gente pensar na palavrinha ou, e o princípio multiplicativo quando a gente pensar ou ver no exercício a palavrinha e. Então a gente vai começar com um exemplo aqui básico, ó. Tiago tem 12 livros de física e 15 de matemática. Letra A. De quantas maneiras Tiago pode escolher um livro de matemática ou de física? Bom, então vamos lá. A pergunta era a seguinte. Tiago quer escolher um dos 15 livros de matemática ou um dos 12 livros de física. A primeira coisa que a gente tem que entender é, o Tiago ele quer escolher um livro só. Ele quer escolher um livro de matemática ou um livro de física. Então, como a gente falou a palavrinha ou, a gente vai pegar os 15 livros de matemática ou os 12 livros de física e pra gente o princípio aditivo, a palavrinha ou. Então, o ou pra gente é mais. Então, a gente vai somar os 15 livros de matemática com os 12 de física, então a gente tem 27 modos diferentes o Tiago tem de escolher esse livro de matemática ou de física. Na questão B, a gente vê aqui, ó, de quantas maneiras diferentes Tiago pode escolher um livro de matemática e um livro de física. Então, agora a gente vê aqui que o Tiago ele quer escolher 2 livros, um de matemática e um de física. Então, a palavrinha E pra gente, um princípio multiplicativo, então a gente vai multiplicar 15 livros de matemática vezes os 12 de física, então a gente tem um total de 180 modos diferentes. Então o Tiago tem 180 maneiras diferentes de escolher um livro de matemática e um de física. Entrando em permutação, a permutação a gente vai trabalhar de quantas maneiras diferentes a gente tem de conseguir fazer a troca de posições de algumas coisas, tá? E um dos exemplos que mais caem nos vestibulares aí é o exemplo de anagrama. Primeira coisa, o que é o anagrama? Quantos anagramas conseguimos fazer com a palavra amor? Então a gente tem a palavrinha amor aqui. O anagrama é a troca das posições de letras. A palavra, quando a gente troca as posições, ela não tem que fazer sentido. Tipo, A-M-R-O. Não tem sentido nenhum, mas ela é um anagrama da palavra amor. Ela é a troca das posições da palavra amor. Algumas fazem sentido, como ramo, Roma, certo? Mas de quantas maneiras a gente consegue fazer isso com a palavra amor? Então vamos lá, vamos ver quantos anagramas a gente consegue com a palavra amor. Se a gente pensar, amor tem 4 letras diferentes, daqui a pouco a gente vai ver permutação com repetição. E eu tenho que escolher, para a gente formar um anagrama com a palavra amor, eu tenho que escolher a primeira letra. E eu tenho 4 opções, ou escolho a letra A, M, O ou R. Vamos supor que eu escolha a letra M, tá? Mas ali naquela posição eu tinha 4 opções. Ou a letra A, M, O ou R, certo? Então vamos supor que eu escolho a letra M, tudo bem? Para formar a palavra amor, eu tenho que escolher a primeira letra e a segunda letra. Então aqui eu vou usar o princípio multiplicativo, eu vou fazer vezes ali. Agora, quais as letras que sobraram pra gente? A, O ou R. Então agora quantas opções eu tenho para escolher a segunda letra? Eu tenho 3 opções. Vamos supor que eu escolho a letra R, certo? Eu tenho que escolher a primeira letra e a segunda letra e a terceira letra. Então, multiplicação de novo, princípio multiplicativo. Sobraram a letra O e O. 2 opções. Vamos supor que eu escolhi a letra A, vai sobrar a letra O para a última opção. Princípio multiplicativo de novo, porque eu tenho que escolher a primeira e a segunda e a terceira e a quarta letra. Sobrou uma opção. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 24 anagramas da palavra amor. E aqui a gente entra numa outra coisa que a gente vai chamar de fatorial, tá? Vai ser uma outra operação que a gente usa o símbolo de exclamação. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que vai ser 8 fatorial? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Então, quando a gente usar esse símbolo fatorial, a gente vai começar a multiplicar os números até chegar no 1. Então, quem vai ser n fatorial? Vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 1. Tá? O símbolo de fatorial ele é muito usado em análise combinatória, então tem que saber usar o fatorial bem. Vamos fazer aqui um exemplo 2, só para a gente sair um pouco do anagrama. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem fazer uma fila, de modo que todas as pessoas estejam nessa fila. Então, ou seja, vamos chamar aqui cada pessoa nossa de uma letra. A, B, C, D, E, F. Certo? Se eu quero que as 6 pessoas estejam nessa fila, basta fazer a troca dessas 6 pessoas. Então, a gente vai fazer a permutação dessas 6 pessoas. Quantas opções eu tenho para colocar na primeira posição? Eu tenho 6 pessoas para colocar nessa primeira posição. Quantas pessoas eu vou ter para colocar na segunda posição? Se eu já usei uma pessoa aqui, eu tenho 5 opções para colocar na segunda posição. E se a gente fizer isso até o final, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 fatorial. 6 fatorial é igual a 720. Então, eu vou ter 720 maneiras diferentes de fazer uma fila com 6 pessoas utilizando as 6 pessoas. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Se eu quero permutar n elementos, eu quero trocar n coisas de lugar, a permutação de n coisas é n fatorial. Então, se você quer permutar 6 elementos, 6 fatorial. Se eu quero permutar 8 elementos, 8 fatorial. A questão agora é permutação com repetição. Então, vamos voltar no anagrama. Quantos anagramas tem a palavra janela? Qual a diferença da janela para o amor? O amor a gente tinha 4 letras diferentes. Janela, eu tenho 2 As. Então, por exemplo, se eu fizer um anagrama desse jeito aqui, se eu trocar os As de posição, vai continuar a mesma palavra, vai continuar o mesmo anagrama. Então, não tem diferença. Então, a gente, além de fazer, como a janela tem 6 letras, além de fazer o 6 fatorial, eu tenho que dividir pela troca dos As. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial, que é a permutação dos As. Então, 6 fatorial é 720, 2 fatorial é 2, 720 dividido por 2, 360 anagramas com a palavra janela. Vamos pegar uma palavra que tem mais repetições, que é a palavra matemática. Vamos fazer um anagrama da palavra matemática. Na palavra matemática, a gente tem repetição de M, de A e de T. Então, por exemplo, matemática tem 10 letras, então 10 fatorial, a permutação das 10 letras. Só que eu tenho que dividir pela troca de M's, como eu tenho 2 M's, 2 fatorial, pela troca de A, como a palavra matemática tem 3 As, dividir por 3 fatorial, e T tem 2 também, dividir por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. O 3 fatorial eu vou deixar como 3 fatorial também, porque a gente usa um certo truque na divisão por fatorial. Olha o que a gente faz. 10 fatorial eu vou abrindo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, eu paro no 3 fatorial. Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Eu paro ali no 3 fatorial, eu posso cortar o próprio 3 fatorial com 3 fatorial. 2 vezes 2 é 4, eu cancelo com 4 de cima. Então é só fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 151.200 anagramas com a palavra matemática. Saindo de anagrama, vamos cair num probleminha. Lucas tem 3 bolas azuis e 2 vermelhas. Vamos supor que essas bolas são idênticas, só mudam as cores, tá? De quantas maneiras diferentes Lucas consegue fazer uma sequência com essas 5 bolinhas que ele tem? Se eu trocar a bolinha azul com a bolinha azul, não tem diferença para a gente de sequência, ok? Então vamos chamar aqui, ó, da letra A de azul, as 3 bolinhas azuis, e 2 bolinhas vermelhas 2 vezes. Supondo que poderia ser uma palavra e simplesmente eu quero fazer a troca dessas 5 palavras, dessas 5 letras. Que seria como se fosse um anagrama, certo? Então se são 5 bolinhas, 5 fatorial, a troca das 5 bolinhas, dividido por 3 fatorial, que são a troca das azuis entre si, porque não tem diferença entre elas, e por 2 fatorial, que seria a troca das vermelhas entre elas. Então, 5 fatorial, vou usar aquele truque da divisão de fatorial de novo. 5 vezes 4 vezes 3, eu paro no 3 fatorial porque eu tenho um 3 fatorial aqui embaixo. 2 fatorial é 2, 5 vezes 4, 20, dividido por 2. 10 modos diferentes o Lucas tem de pegar essas 5 bolinhas dele e fazer uma sequência de cores diferentes. Tudo bem? Bom, chegamos aqui onde acontecem os maiores problemas. Arranjo e combinação. Todo mundo só grava essa coisa assim, tipo, arranjo a ordem importa e combinação a ordem não importa. Mas todo mundo não entende essa questão, do que importa e o que não importa. Então aqui eu tenho 2 exemplos que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Olha só. Num grupo de 10 pessoas, de quantas maneiras diferentes podemos escolher 3 para formar uma comissão? Então pensa só, a primeira coisa que você vai tentar entender é se a ordem importa ou não importa, mas a ordem do quê? Das pessoas. Se eu escolher a pessoa A, B e C, se eu escolher a pessoa C, B e A,
elas estão formando a mesma comissão. Então aqui a ordem não importa. Então isso aqui é uma combinação. Então para quantas maneiras diferentes eu tenho que escolher a primeira pessoa? Eu tenho 10 maneiras diferentes de escolher a primeira pessoa. E, por isso que é vezes, porque eu vou escolher a primeira e a segunda e a terceira pessoa. Lembra do e e do ou? Quantas maneiras eu tenho de escolher a segunda pessoa? 9, porque eu não tenho como escolher a mesma pessoa de novo. De quantas maneiras diferentes eu tenho de escolher a terceira pessoa? Certo? Só que, se a ordem não importa, eu preciso fazer uma divisão. Do mesmo jeito que eu fiz a divisão na permutação com repetição, das coisas que se eu trocasse de lugar, não faria diferença. Como eu estou escolhendo 3 pessoas, eu preciso fazer a divisão disso aqui por 3 fatorial, porque eu vi que a ordem entre elas não importa. Então eu tenho que tirar todas essas maneiras diferentes aqui de escrever ABC, CBA, BAC, BCA. Então, quantas maneiras eu consigo isso aqui? De 3 fatorial. Então, eu escolho 10 opções para a primeira pessoa, 9 opções para a segunda, 8 opções para a terceira. Já que a ordem não importa, eu preciso dividir pela permutação dessas 3 pessoas. Isso aqui vai dar 10 vezes 9 vezes 8, vai dar 720. 3 fatorial é 6. 720 dividido por 6, 120 maneiras. Agora, olha aqui. A gente vai ver um outro exemplo de novo. Com 10 pessoas, eu quero escolher 3 pessoas. Ó. De quantas maneiras diferentes 10 corredores podem formar um pódio de 3 lugares? Agora, se eu trocar essas pessoas de lugar... Se eu colocar a pessoa A no pódio em cima, B aqui e C aqui embaixo, e se eu trocar elas de posição, são pódios diferentes. Então aqui a ordem importa, então aqui é arranjo. Então eu tenho 10 opções para escolher a primeira pessoa, 9 opções para escolher a segunda pessoa, 8 opções para escolher a terceira pessoa. Mas como aqui a ordem importa, eu não divido por nada, eu só faço essa conta. Então aqui eu chego em 720 maneiras. Na próxima lousa a gente vai ver isso com fórmulas. Mas aqui estou mostrando para vocês que arranjo de combinação não precisa de fórmulas. Tá? Basta você usar o princípio multiplicativo, ver quando importa e quando não importa, e entender o que é importar a ordem e não importar a ordem, dividir ou não. Se a ordem não importa, como nesse caso, eu divido pela permutação dos elementos. Se a ordem importa igual a esse caso, eu não divido pela permutação dos elementos e só multiplico. Bom, então vamos ver aqui agora a fórmula de arranjo e a fórmula de combinação, porque tem pessoas que gostam das fórmulas, né? Então aqui eu tenho arranjo de NP, N é o número de elementos que eu tenho para escolher e P é o número de escolhas que eu quero fazer. Então, por exemplo, naquele caso do pódio aqui que a gente viu dos corredores, eu tinha 10 corredores, então o meu N seria 10, para formar um pódio que são 3 pessoas. Então, de 10 pessoas, eu quero escolher 3 para formar o pódio. Então, nesse caso, o N seria 10 e meu P seria 3. Então, a fórmula de arranjo é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, se a gente jogar a questão lá dos corredores aqui, entre os 10 corredores, eu quero escolher 3 para formar o pódio. Então, eu tenho 10 fatorial, né, o N fatorial, 10 menos 3, N menos P fatorial. Então, fica 10 fatorial sobre 7 fatorial. Usando aquela tática que a gente tem, abrindo 10 até o 7 e cortando os 7, 10 vezes 9 vezes 8, eu tenho 720, que é a mesma forma, que é o mesmo número que deu na lousa anterior, quando a gente fez só pelo princípio multiplicativo. Combinação, é a mesma fórmula do arranjo, mas eu tenho um acréscimo aqui do P fatorial. Ó. Então, combinação de N para P, o N e o P são as mesmas coisas, o N é o número de elementos, o P é o número de escolhas. Lembra do grupinho de 10 pessoas que eu tinha? Formar uma comissão de 3. Então, de 10 eu quero escolher 3. Combinação N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Então, de 10 eu quero escolher 3. 10 fatorial sobre 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3, 7 fatorial. Abre o 10 até o 7 ali fatorial para cancelar com o 7. Tá vendo que aqui ó, tem o acréscimo daquela divisão que eu fiz na lousa anterior, do 3 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8, 720, dividido por 3 fatorial, 120. Que é a mesma coisa que deu na lousa anterior. Então, arranjo e combinação não precisam guardar fórmulas. Você tem que gravar o que é arranjo, o que é combinação, quando importa, quando não importa. E entender o que é importar, o que é não importar a ordem, certo? Galera, a gente termina aqui a nossa aula 11 sobre análise combinatória. Não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma e não esqueçam de estudar. Lembre-se, depende mais de vocês do que da gente.
Abraço!